No ar, programa Motivar com Edson Dornelles. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró. Aqui com vocês mais uma vez, Edson Dornelles, microfone da Rádio Rural, no Instagram do programa Motivar, para mais um programa Motivar, para mais um programa de motivação, de alegria, de entusiasmo, de aprendizado, de troca de informações. Troca sim, porque os meus ouvintes interagem muito, sugerem temas e participam assiduamente, não somente pelo WhatsApp, bem como pelas nossas mídias sociais. Eu quero lembrá-los que não deixem de participar, de interagir, de mandar recados e também, importante, gente, não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube. O canal do programa Motivar foi criado no YouTube com muita alegria, com muito entusiasmo e também como uma ferramenta muito importante para que vocês tenham a opção de assistir o programa em qualquer horário depois, lá no canal do programa Motivar, com muitos vídeos, muita informação, muito conteúdo para que todos possam aproveitar ao máximo todo esse aprendizado. É verdade que no Instagram e também ultimamente no Facebook eu tenho disponibilizado esse material. Então esse material fica à disposição de vocês depois. Terminado o programa, 5 minutos depois, como é de praxe, já está à disposição no Instagram e no decorrer do dia no Facebook e também algumas horas depois, no máximo em 24 horas depois, fica à disposição o mesmo programa no canal do programa Motivar no YouTube. Por isso que eu peço, insisto, que se inscrevam no canal do programa Motivar. Se gostarem dos vídeos, não deixem de dar o like e também acionarem o sininho de notificações, porque aí o Facebook, o canal do YouTube visualiza o interesse de vocês e aí avisa-os cada vez que tivermos um material novo ali no YouTube. Então, deem essa força pra gente, tá certo? Muito boa tarde, Lenilson Caetano, um grande abraço ao amigo, fazendo um trabalho comunitário esplendoroso na cidade de Mossoró. Gente, hoje, conforme já foi comentado nas mídias sociais, naquela divulgação prévia que eu faço no final da manhã, tanto no Instagram, bem como no Facebook, divulgando o tema que iríamos divulgar, Brownie da Nilcilene Cardoso, o Brownie, aquele poderoso. Tô lembrado, um grande abraço. Gente, o tema de hoje que nós vamos abordar é um tema bastante recorrente. Eu não diria que o tema propriamente dito seja muito utilizado ou explorado em nosso programa, mas vez ou outra, para falar de outros temas, eu particularmente me reporto a essa pergunta: por quem tu te deixas influenciar? Este tema, por quem tu te deixas influenciar, é, na verdade, uma pergunta que eu tenho o hábito de me fazer. Eu pergunto, o ouvinte, o meu seguidor, tem o hábito de se questionar quem é que me influencia? Quem é que verdadeiramente tem o potencial, tem a força e tem a condição de me influenciar? A quem eu influencio no dia a dia? Como é esta influência? Porque falar de influência, gente, a gente fala de algo muito importante, a gente fala de algo muito significativo e que pode mudar as nossas vidas ou a vida de quem a gente influencia. É importante termos em mente que a arte de influenciar alguém é uma arte bastante nobre, é uma arte que tem o objetivo de incentivar, de ensinar, de trazer para o nosso time. Eu não quero aqui fazer alusão ou comparação ao programa da persuasão, que nós abordamos uma vez, há uns 4 ou 5 meses atrás. Aliás, me pediram de novo, nessa semana,
que abordássemos esse tema da persuasão, inclusive persuasão para a área comercial, recursos que os vendedores usam para otimizar as vendas. Na verdade, quando a gente fala em influenciar, parece, para muitos pelo menos, que é uma expressão pejorativa. Algumas pessoas dizem, está querendo me influenciar. Então, muito cuidado com isso, porque o fato de alguém querer te influenciar não significa que seja uma expressão pejorativa ou que seja uma influência com segundas ou terceiras intenções. Não necessariamente. A arte de influenciar é algo muito nobre. Lógico que com devidos cuidados de quem te influencia. Por isso que eu fiz a pergunta e abri o programa de hoje fazendo essa pergunta. Por quem tu te deixas influenciar? Eu te faço agora, meu ouvinte e seguidor, amigos do Facebook, do YouTube, para onde vai o programa daqui a pouco. Por quem tu te deixas influenciar? Porque quando a gente fala do verbo influenciar, há quem logo diga, veja, perceba e se defenda diante da conotação pejorativa que esse verbo tem, influenciar. Quando alguém percebe a tentativa de outro no que diz respeito a uma certa influência sobre si, logo vem a defesa. Ih, quer fazer a minha cabeça? Lá vem ele com essa conversa mole para cima de mim. Quer dizer o que eu tenho que fazer. É muito comum as pessoas se defenderem ou acharem que devem se defender diante dessa influência. E nem sempre é bem assim. Agora, é muito importante que todos saibam que quem pensa assim, já querem me influenciar, não vou me deixar influenciar, vou me defender dessa influência. É muito comum que observemos no dia a dia que quem pensa assim é porque muitas vezes tem um grau de esclarecimento um tanto baixo. O que eu quero dizer com isso? Está provado que quando estamos fechados, inacessíveis a dicas, às influências, às orientações, é muito comum que de repente trate-se de pessoas um tanto autossuficientes. Porque quando a pessoa é autossuficiente, ela não se sente na necessidade de aceitar dicas, influências e que normalmente representem inclusive aprendizado. Quando o ser humano é relutante à influência, quando ele não quer conselhos, quando ele não quer orientações, quando ele evita dicas, talvez por ser autossuficiente sim, ele está fechado também para o aprendizado. Isso é algo perigoso. O que quer dizer sobre quem não quer aprender ou não consegue aprender? Há quem não aceite influências por não conseguir absorver com humildade a ideia de aprender com outras pessoas. Porque quem influencia ou vai te influenciar para o aspecto negativo ou positivo. Por isso a importância de prestarmos atenção em quem nós deixamos nos influenciar. Tu prestas atenção em quem tu te influencia? Eu outro dia conversava com uma ouvinte que me disse: estou há tempos querendo abrir um negócio. Tenho planos, tenho projetos, já fiz até um certo estudo via internet, bem aprofundado. Já relacionei uma série de observações e de rascunhos acerca desse negócio, mas em casa, tanto do meu pai, bem como da minha mãe, que continuam a me tratar como crianças, acham que eu não devo arriscar. Acham melhor eu pegar meu dinheiro e aplicar. Gente, é provado que quem tem espírito empreendedor e venha a empreender com segurança, com bastante análise, com bastante pesquisa, tem mais perspectivas de prosperar do que aquele que trabalha como empregado. Este já é um dado que o mercado aceita. Empreender é uma coisa bacana. Por isso que, nesse exemplo da nossa ouvinte, a influência em casa, vejam bem, partindo-se do pressuposto de que ela realmente está preparada, estudou, se preparou, se inteirou sobre conteúdos relacionados a esse empreendimento que ela tem vontade de fazer, é evidente que a influência em casa talvez não esteja sendo totalmente benéfica. Enquanto estamos diante, nesse caso da ouvinte,
estamos diante de uma pessoa corajosa, que quer empreender, que acredita na força do seu potencial, que tem sonhos e que quer dar passos bem maiores em benefício da sua vida e de seus familiares, ela recebe uma influência negativa e talvez não totalmente habilitada. Vejam, a psicologia nos mostra que, com certa clareza, inclusive, que a pessoa que é muito autossuficiente, que se acha melhor e mais inteligente do que as outras, que ela normalmente, ou talvez pelo menos muitas vezes, mantém-se fechada a novas informações, a novos conhecimentos, principalmente se este vier de uma pessoa comum como nós. Os pais, é muito comum, eu cresci escutando isso, para nós, meu filho, vocês vão continuar a ser crianças a vida inteira. Sob essa ótica de que os filhos vão ser crianças eternamente, os pais muitas vezes têm certa relutância em entenderem que os filhos podem sim serem independentes, terem boas ideias e que devem muitas vezes ter a devida coragem de dar passos grandiosos, arrojados e demonstrando efetivamente um potencial, ou pelo menos uma crença no próprio potencial acima da média. Mesmo assim, muitas vezes, os pais, orientadores ou pessoas mais conservadoras costumam orientar: cuidado, vai devagar. Aquela dica de dentro de casa: cuidado, meu filho, devagar e sempre. Aquele conselho dos pais que muitas vezes dizem: meu filho, tu és muito impetuoso, muito arrojado, isso é inexperiência. Vá devagar, desacelere. Teus pais têm experiência e sabem do que estão dizendo. Quem de nós não cresceu escutando esse tipo de situação, escutando esse tipo de conselho, dicas e conselhos de quem sabe mais do que os filhos? Vejam, trata-se, na verdade, quando essa pessoa tem dificuldade em querer escutar, serve para os nossos pais. Os pais podem pecar, às vezes, pelo excesso de zelo, pelo amor exagerado, mas também, muitas vezes, gente, pela desinformação. Quando eu falo influência que vem por parte dos pais, e eu guardo uma certa ressalva, um certo cuidado, eu não quero aqui pregar a rebeldia. Eu não quero às claras dizer para vocês, meus ouvintes, cuidado com as sugestões dos teus pais. Não, absolutamente. Eu apenas quero mostrar para vocês que os nossos pais, normalmente, os teus pais, os pais da garotada, dos jovens, dos recém-adultos, garotada aí de 18, 20 anos, cheios do gás para empreender, os pais costumam ser bem mais conservadores. E a tecnologia da informação, da internet, enfim, das mídias hoje, mostram que essa garotada vem que vem em quinta marcha. Portanto, há que se ter cuidado com relação a esse perfil que tem uma certa dificuldade em aceitar todo esse ímpeto da jovialidade. Eu conheço pessoas que dizem: para me influenciar tem que ser grande autoridade, ou um grande escritor, ou um grande best-seller. Algumas pessoas têm uma relativa dificuldade em aceitar a influência de um colega de trabalho. Há quem tenha dificuldades em aceitar a influência de um chefe, por este talvez ser jovem. Outro dia também falava com um internauta no diálogo privativo, onde ele me dizia: Edson, acompanho sempre os seus programas, confesso que quero muito aprender, só não consigo aprender com o meu chefe, que nem curso superior tem. Então há um preconceito grande, pessoal, do teórico para com relação àquele que conhece na prática. Vejam, eu sempre digo, quando a gente fala de empreendedorismo, eu sou o maior incentivador do ato de empreender. Contudo, eu dou sempre uma dica importante:
trabalhe naquele segmento primeiro, nem que seja como uma bolsa auxílio de R$400, R$500, mas é importante a qualificação. De que adianta um curso superior, de que adianta uma série de teorias, de livros, se a prática, o conhecimento do dia a dia é o teu chefe que tem. Então, muito cuidado para não barrarmos influências que são muitas vezes positivas. Eu abri o programa de hoje abordando uma análise principalmente dos mais preconceituosos, daqueles que não são humildes, daqueles que têm uma certa relutância em aceitarem a influência. Há quem seja exatamente o contrário. Eu não sei se vocês lembram, mas já falamos aqui no programa Motivar do perfil autossuficiente, desse que acha que já sabe o bastante e que não precisa dar ouvidos para a opinião de terceiros. Essas pessoas insistem em se colocar acima dos outros. Isso é muito perigoso. É mais ou menos aquele caso da pessoa que escuta a informação, mas esta passa direto de um ouvido para o outro. Ou seja, quase nada é absorvido. Lembram? É o raciocínio da esponja velha. Tem pessoas tão relutantes a receber informações que estas, quando surgem, parece que não servem, porque aquela pessoa está transformada numa esponja velha. E a esponja velha, nós sabemos que nada ou praticamente nada absorve. Então vejam, isso na verdade tem a ver com aquela personalidade que algumas pessoas têm, que muito querem influenciar, mas que pouco se deixam influenciar. Não acham necessário seguir outras pessoas. E isso está comprovadamente errado. A pessoa que fecha os ouvidos para certas informações, ela deixa de aprender, ela deixa de crescer e desenvolve dentro de si aquele ranço da autossuficiência, extremamente prejudicial, visto que nós vivemos num mundo, gente, de constantes mudanças e influências. E essas influências, elas são, na verdade, muito importantes muitas vezes. Se tu costuma ser influenciado com certa facilidade, bom, isso pode ser bom ou pode ser prejudicial para ti. Importante é observar quem está te influenciando, tá certo? Nós vamos abrir agora o nosso intervalo comercial com nosso primeiro anunciante habitual, que ainda não está com o comercial gravado, mas falando com ele, ele me disse que não se importa. Estou acostumando, Edson, com a tua voz, com a tua motivação e com o entusiasmo com a qual tu falas da nossa empresa. Então, abrindo o horário comercial, não saiam daí, hein? Em 2 minutos a gente volta com a segunda parte do programa Motivar. Eu quero falar para vocês do Laboratório Análises, gente. O Laboratório Análises foi o laboratório que disparadamente mais cresceu no estado do Rio Grande do Norte. Há mais ou menos 4 meses, também com Análises Kids. Eu já tive o privilégio, a oportunidade de levar o meu filho no Laboratório Análises para conhecer, para fazer um exame, para interagir com toda aquela decoração extremamente impulsionada por profissionais da decoração infantil. Vale a pena conhecer o melhor serviço de coleta do Rio Grande do Norte, credibilidade e rapidez. Os investimentos do Laboratório Análises mostram que não é à toa ter se transformado a Rede Análises na maior rede de laboratórios do estado do Rio Grande do Norte. Pessoal, para quem conheceu e teve a oportunidade de fazer, ou até a necessidade de fazer algum exame, com toda certeza saiu tão perplexo de lá, das instalações e dos altos investimentos, como este locutor que vos fala. Tá certo? Vamos agora para os demais anunciantes do nosso programa. Do sertão ao litoral, só da Rural. Você ainda não fala inglês? Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses,
através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilita muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró, através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore. Fefi Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fefi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates. Em gosto, você encontra aqui. Fone 849-9941-5636. Você já precisou alguma vez de auxílio psicológico? Um direcionamento? Ou talvez uma terapia ou mesmo terapia de casais? Não precisou ou acha que não precisou? Pois saiba que todos precisamos, vez ou outra, deste tipo de auxílio profissional. Conheça a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Ela vai te orientar e com certeza te ajudar muito. Ligue e marque uma consulta. Doutora Isabelle Paulini. Fone 99950-8288, na cidade de Mossoró, atendendo na clínica Oitava Rosado. Rural de Mossoró, 57 anos com você. De volta com o programa Motivar para a segunda etapa. Vocês ouviram agora o recado dos patrocinadores, Laboratório Análises, o maior do Rio Grande do Norte, Easy Institute, a escola de inglês aqui de Mossoró, que mais tem alunos. Aliás, para quem não sabe, gente, das escolas mais conhecidas, das escolas que mais tem alunos, escolas de inglês aqui em Mossoró, a Easy Institute é a única que é daqui mesmo. A Easy Institute não é de fora. A Easy Institute tem franquias do Rio, Recife, outros estados, enfim. Mas aqui em Mossoró é a matriz. Vamos incentivar as empresas locais. E também, né, vocês viram, Análises, Easy Institute, Fefi Intimates e doutora Isabelle Paulini. Para esse segundo bloco, gente, eu queria antes, só um intervalo. Dona Maria Gertrudes, estou vendo aqui no WhatsApp do programa Motivar. Ela é aqui de Mossoró, do Alto de São Manuel. Ela está mandando um abraço para Ana Paula. Olha o recado. Senhor Edson, manda um abraço para aquela moça dos óleos medicinais. Ela se refere a Ana Paula, que eu citei aqui há poucos dias. O óleo que ela me vendeu é fantástico, acabou com as minhas dores do nervo ciático. Ela comenta aqui, a mensagem é um pouco comprida, que há muito tempo ela tinha um problema no ciático que tanto lhe incomodava. Ouviu aqui a propaganda na semana passada dos óleos medicinais do Terra, aquela linha americana que eu comentei com vocês, que eu estou usando para as dores da chikungunya, e ela fez contato com a Ana foi entregar, Ana Paula foi entregar, ela usou na segunda massagem, ela disse que já não sentiu mais as dores do ciático. Então, lembrando, para quem ainda não tem o telefone da Ana Paula, dessa linha de produtos para dor de cabeça, para enxaqueca, para problemas de insônia, gente, é uma lista muito grande, mas hoje, especificamente, eu fico muito feliz quando eu vejo essas anotações, recados em função de uma solução, de uma satisfação e de uma alegria pelos nossos comentários aqui. O telefone da Ana Paula, gente, 84 99616
9696. 99616-9696. Eu vejo a Ana Paula aqui entrando agora no nosso Instagram. Olha a transmissão de pensamento. Articulações, me fugiu essa palavra, as dores das articulações. Isso é muito importante, gente. E essa empresa do Terra não é anunciante, apenas que eu estou encantado com a eficácia dos produtos. Por isso que insisto realmente em trazer para vocês. Vocês lembram outro dia, semana passada, eu me rasguei em elogios para as tortas e sobremesas de uma ouvinte. Na verdade, pessoal, ela também não é anunciante. Agora, tem produtos de extrema qualidade. Então, isso é importante que nós aqui sejamos apoiadores. Se eu, à frente de um microfone potente como esse da Rádio Rural, com um alcance tão grande, a força do Instagram, não me predispuser a comentar sobre bons serviços, bons produtos, boas sobremesas, bom laboratório, boa escola de inglês, como é o caso da Easy, com grandes promoções, e é a escola que mais tem alunos em Mossoró. Bom, gente, então eu quero que realmente vocês se acostumem a confiar na qualidade das informações que aqui são prestadas. O programa Motivar tem uma preocupação, em primeira instância, de passar informação séria, de muito conteúdo e de muita credibilidade. Eu quero só comentar contigo o seguinte: quando a gente fala em influências, a primeira parte do programa foi aquele perfil de quem não quer ser influenciado. Vocês estão lembrados? Aquele perfil desconfiado, autossuficiente, que não quer ser influenciado. Acha que não precisa, acha que já sabe tudo. É perigoso ter esse tipo de pensamento. Não existe quem não precisa de ajuda. Não existe quem não precise de orientação sobre A, B ou C. Pelo menos vez ou outra. Como eu disse, como diz o comercial da doutora Isabelle Paulini, vez ou outra, todo mundo precisa de determinado tipo de auxílio profissional. E é verdade, mas existem certos riscos, certos perigos, pois quem te quer bem nem sempre vai conseguir te influenciar de forma positiva. Vocês viram um exemplo dos pais que amam assustadoramente os seus filhos, acima de qualquer coisa. Os pais dão a vida pelos filhos. Agora, são eles os melhores orientadores no assunto profissões? Porque quando a mãe fala para uma filha, te livra daquele traste, aquele cara não vale nada, muitas vezes, mas muitas mesmo, lá na frente a moça reconhece: por que eu não escutei a minha mãe? Então a opinião de pai ou mãe, gente, sempre tem que ser levada em consideração, tem que ser respeitada, tem que ser escutada, tem que ser analisada. Mas são os pais as pessoas mais habilitadas a influenciarem os filhos no tocante à questão profissão, escolhas profissionais, investimentos, negócios. Então, por isso que eu digo, independente do grau de parentesco ou de credibilidade ou da quantidade de amor que tem para conosco, atenção por quem tu te deixas influenciar. Você sabe muito bem que por herança familiar, os pais são, em vias de regra, quem mais nos influenciam. Concordam? Ao longo dos anos, ninguém nos influencia mais do que os pais. Eu não vou conseguir influenciar mais alguém do que influencio, a priori, os meus próprios filhos. Lógico, eu tenho a galera dos cursos, meus alunos, que participam das palestras, mas a pessoa normal, o trabalhador normal, exerce total influência basicamente com relação aos seus filhos e um ou outro subordinado. E aí a questão é, quando a gente percebe que os pais não são as pessoas mais habilitadas a falarem sobre determinado assunto, muitas vezes reside um certo perigo aí. Atenção, pais que aqui me ouvem, por favor, peço que me entendam. Quando a gente fala de profissões e investimento, há que se encaminhar o filho para autoridades competentes no assunto. Eu falava com um rapaz outro dia que me disse: meu pai é muito experiente, tem comércio. Pedi algumas dicas para ele sobre abertura de negócio e ele me disse: meu filho, sobre esse ramo que tu estás querendo aprender, não é a minha praia. Procure o Sebrae,
Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Os pais querem sempre orientar, sempre ensinar, mas sobre a arte de abrir um negócio, de fazerem um empreendimento prosperar, talvez o Sebrae e não os nossos pais. É nesse aspecto que eu chamo a atenção e peço que fiquem atentos, tá certo? Vejam, eu diria inclusive que gosto de tomar um certo cuidado porque os pais são diferentes dos filhos. Pelos pais, muitas vezes, deixam o dinheiro na poupança. Pelos filhos, não. Devem viajar, devem fazer cursos, devem investir. Cuidado! As pessoas são muito diferentes umas das outras. E sendo bem franco com vocês, eu considero essa questão, por quem tu te deixas influenciar, muito mais importante do que de repente pode até parecer para vocês. Vejam, se 98% da população brasileira ganha menos de R$ 2.500, comentei com vocês na semana passada, se a grande maioria das pessoas não prospera, vive naquela vida mediana, do meio para baixo, como é que eu não vou ter cuidado com quem vai me influenciar? Se a maioria das pessoas fossem top, fossem desenvolvidas, fossem ricas, fossem cultas, fossem esclarecidas, bom, a maioria poderia me influenciar. Mas não é o caso, gente. Não é isso que acontece, tá ok? Então, muita atenção, nosso tempo estourou e esse assunto a gente ainda vai desenvolvê-lo mais um pouco. Cuidado com esse ímpeto de a tudo querer ensinar ou a tudo querer aprender. Cuidado com quem tu te deixas influenciar. Muito obrigado pelo carinho, pelo acompanhamento, pela audiência de vocês, Rádio Rural e os meus seguidores do Instagram. Um beijo no coração de vocês. Saibam todos que, mais uma vez, é um privilégio estar aqui com vocês.